Fala pessoal, uma live meio aleatória aqui. Não sei nem se vai entrar alguém, na verdade, que eu vou estar falando sozinho agora. Mas não tem problema não, porque eu não avisei nada. Mas eu queria, assim, falar uma coisa muito importante aqui. Eu vou deixar gravado, né? Eu tinha pensado em fazer um vídeo, alguma coisa assim, mas fazer aqui uma live meio aleatória mesmo, deixar gravado, mas é uma coisa interessante, importante, que eu tinha pensado justamente em gravar para os meus alunos. Mas, ao invés de gravar apenas para os meus alunos ou falar para os meus alunos o que eu vou falar aqui agora, que é muitíssimo importante, eu decidi gravar uma live aqui, aleatória mesmo, um dia qualquer. Vou deixar gravado. Deixa eu até falar o que eu vou falar aqui. Como organizar os estudos em casa. Como organizar os estudos. Deixar isso aqui gravado. Do nada, né? Decidi fazer uma live e falar. Vamos lá. Olha, tem gente aqui. Caramba, que surpresa. Vamos lá. Bom, isso aqui, assim, vai ser obrigatório meus alunos verem isso daqui. Porque eu percebo uma coisa. Justamente, eu estava dando aulas hoje, né? E não só hoje, mas enfim, ao longo do último mês, assim, eu tenho percebido uma coisa que tem me incomodado mais do que como é de hábito, né? Que eu tenho pedido, eu sempre peço para os meus alunos, por exemplo, fazerem coisas tipo escalas, alguns exercícios técnicos, né? E teve um aluno especial hoje, que tem aula comigo há mais de um ano. Aí eu pedi escalas, né? Eu sempre pergunto, pô, eu não gosto de ficar enchendo o saco dos alunos. Ah, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Só que daí hoje eu fui lá e perguntei pra ele, né? Pô, você tá fazendo. E aí, você tá fazendo escalas, né? Tá fazendo ainda? E tô fazendo, professor. Eu falei, tá, então tá bom. Tá fazendo que tonalidade agora, né? Ah, em Ré maior. Aí, em Ré, né? Com todas as variações. Aí eu pedi pra ele fazer. Cara, que catástrofe. Eu olhei assim e falei, cara, você não tá fazendo isso aí. Aí, enfim, mais um que eu tive que ser um pouco incisivo na aula. Então, assim, eu decidi também, sempre nas caixinhas, né? Quando eu faço caixinhas aqui, sempre vem aquela pergunta, como organizar o estudo? Como organizar o estudo? O que eu tenho que fazer em casa? Não sei o quê. Aí eu decidi falar sobre isso daí, eu decidi falar, enfim, como eu tava falando aqui, né? Enfim, como eu avisei, eu decidi gravar um vídeo para os alunos, mas fazer diferente, fazer uma live, deixar gravada e pronto. Aí eu mando só a live para os alunos e deixo aqui para todo mundo também, porque é um assunto muito, muito importante, né? Como então organizar os estudos, beleza? Vamos lá, coisa bem breve. Primeira coisa que tem que ter em mente. Você pode pagar extremamente caro por aulas, né? Pagar, sei lá, tem professor em São Paulo que cobra 750 reais a aula de piano. Não é nem um mês, é a aula de piano. Pode ter aula com esse cara aí, pode ter aula tipo, com o Ricardo Castro na Suíça, sabe? Pagando lá, tipo, a vida na Suíça, que é extremamente caro. Pode fazer, sei lá, fazer masterclass com excelentes professores, fazer estágios em, sei lá, em Salzburgo, na Áustria, aquele estágio Mozarteum, que é maravilhoso. Pode fazer o que você quiser, o que você quiser. Se você não seguir essas etapas que eu vou falar aqui do teu estudo diário, você não vai fazer progresso. Ponto, tá? Primeira coisa que tem que ter em mente, né? Duas pequenas coisinhas. Quem controla tudo é o nosso cérebro. O corpo tem que se adaptar ao piano e o cérebro é o centro de comando daquilo dali. Então, assim, se você não tiver a iniciativa no trabalho, você não vai conseguir. Não adianta ter o melhor professor do mundo, tá pagando a melhor escola do mundo, ter um Yamaha C7 em casa, um Stein em casa. Não adianta ter esse tipo de coisa. Se você não seguir isso aqui, você não vai. Se você não tiver atitude, a iniciativa para estudar piano, já era. Você não vai fazer progresso. Mesmo que você esteja gastando 100 mil reais por mês com aula de piano, tá? Então, primeira coisa. Duas coisinhas aí que eu queria pontuar antes de falar em como organizar realmente o estudo em casa. É, Duas coisas assim que são básicas. A aula terminou, primeira coisa que você tem que fazer, pega um caderno e anota tudo o que o professor falou. Essa iniciativa também que você vai ter, essa proatividade que você vai ter, a aula terminou, você não vai apenas ler o que o professor escreveu ou lembrar esporadicamente, talvez o professor tenha falado isso. Não, você, assim que a aula terminou, você vai ter que cavar na tua memória e anotar o que o professor falou. Isso aí já vai ajudar muito, tá?
E a outra coisa básica, é você tem que estudar todos os dias, né? Se você não estuda todos os dias, esquece também, esquece, tipo, não sei, o sonho de tocar piano de forma profissional ou de fazer realmente progresso sólido, ao menos que você queira fazer um progresso ali, mais ou menos, mas pensa assim, 3 dias na semana que você não estuda, já passou quase metade da semana, cara. A semana tem 7 dias, 3 dias é quase metade, sabe? Então, assim, estudar todos os dias, ou pelo menos ali 6 vezes por semana, tá? Um dia de descanso estratégico, um dia de descanso estratégico. Não é um descanso tipo, não, eu vou descansar. Não, não. Você tem que descansar porque assim, não adianta você ficar só forçando a barra, né? Eu gosto daquela analogia, né? Tipo, o carro assim, você tá acelerando, primeira marcha, tá rápido, você tem que pisar no acelerador pra passar a segunda marcha para avançar ainda mais rápido. Quando você pisa no na embreagem, desculpa, quando você pisa na embreagem, o carro reduz um pouco a velocidade. Essas são as pausas estratégicas. Você dá um pequeno respiro, entre aspas, você dá uma pausa para poder avançar mais rápido. Então, assim, básico, ter esse drive de estudo sempre, todos os dias, se possível, com um dia por semana ali de pausa, tá? Então, esse drive aí também. Beleza, instalado isso daqui, vamos lá, como organizar o estudo dentro de casa. Olha só, tem gente aqui, eu pensava que eu ia estar falando sozinho. Olá, pessoal. Aí, Arthur, isso aqui é pra... Ah, tem dois Arthurs aqui. Isso aqui é pros alunos, ó. Então, assim, eu vou mandar isso aqui pra vocês. Vamos lá. Como organizar, então, o trabalho em casa, tá bom? São 3 partes. Imagina assim, uma mesa redonda, tem uma mesa redonda, tá? Grande, uma mesa redonda, com 3 pés, né? Em forma de triângulo, assim, 3 pés. Se você tira um pé, a mesa cai, ela não se sustenta. Mesma coisa para o nosso progresso. É um tripé ali. São 3 pilares. Você não pode negligenciar nenhum desses pilares na tua prática diária, todos os dias, tá bom? Vamos lá, primeira parte, né? A primeira coisa que você tem que fazer é esquentar os dedos. Esquentar os músculos. Tocar piano é uma espécie de agressão para os nossos músculos. Pouco importa o nível que você tenha, né? Se você já é avançado, por exemplo, eu faço isso todos os dias, porque no repertório que eu estou estudando é uma super agressão. Isso aí fica bastante evidente, né? Ah, mas peça para iniciante não é tão agressiva assim. Caramba, mas a pessoa não tem aquele hábito de estar tocando. Então é igualmente agressivo pro nível dela, tá? Então, assim, tocar piano é uma certa agressão para a mão, para os músculos. Então, primeira coisa, você tem que esquentar mesmo, esquentar os músculos, ter sangue rolando ali, né? Circulando. Então, é, ter elasticidade também. Então, justamente, exercícios como, por exemplo, 51 exercícios, coisa bem breve, tá? Como 51 exercícios do Brahms, por exemplo, separa ali alguns Hanon, por exemplo, são coisas assim que forçam mesmo a mão, tá? Uma coisa, aquele som meio feio, meio, né, você tá lá trabalhando, aí terminou de trabalhar com aquele som meio metálico assim, aí você vai lá, alonga, tipo, você jogou músculo, você jogou sangue pra mão, depois você alonga um pouquinho, coisa rápida, coisa de 10 minutos, tá? Mas depois eu vou falar exatamente como dividir o tempo, né? Mas coisa rápida ali, aí depois você alonga a mão. Isso aqui é importantíssimo fazer. Esse é o primeiro pilar. Todos os dias fazer isso daqui, tá? Vamos avançar e eu explico melhor. Segunda parte é a parte de desenvolvimento técnico. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu tava em Paris nessa época. Eu morava em Paris, que justamente eu perguntei para uma professora, né, se ela não passava exercícios técnicos, né, para os alunos. Aí ela me falou, ah, não, porque os meus alunos são um tipo de pianista lírico, né? Eu quero que meus alunos sejam pianistas líricos. Mas eu falei, assim, na época eu pensei, mas eu era muito educado, eu não respondi, mas eu pensei, cara, o que é pianista lírico? Né? Se você tem limite técnico, se você não consegue tocar terça, oitavas, sei lá, sextas, coisas assim, se você tem limite técnico, o teu repertório é extremamente limitado também. Essa história de pianista lírico, caramba, você vai tocar o quê então? Porque assim, nem mesmo no Noturno de Chopin, se você não tem. Se você não tem. Me vem francêsmente, estava falando dela agora. Se você não tem destreza técnica mínima, até um Noturno de Chopin passa a ser impossível de ser tocado, porque tem coisas ali dificílimas tecnicamente. Né? Você vai tocar, sei lá, pequenos minuetos de bar, talvez, coisas assim, mas esse vai ser o teu repertório, pô. Então, assim, você tem que ter destreza técnica mesmo. Você tem que dedicar tempo no segundo pilar, diário,
para poder estudar o desenvolvimento técnico mesmo. E como se faz isso? Com estudos, por exemplo, né, para os mais avançados, estudos de Moskovski, Chopin, enfim, estudos de Liszt, transcendentais de Liszt, enfim, pegar peças assim. E, justamente, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava lendo as cartas de um professor muito conhecido, né, um dos maiores professores da história do piano, na verdade, chamado Neuhaus, né, Heinrich Neuhaus, não sei pronunciar o nome dele. É soviético, né, enfim, da Rússia, com pai alemão, eu não sei se ele nasceu na Alemanha. Bom, aí, o que ele falava justamente? O pai dele tinha falecido com mais de 80 anos de idade, o pai do Neuhaus morreu com mais de 80 anos de idade, não lembro exatamente a idade, e na semana lá, na época que o pai faleceu, né, o Neuhaus, filho, né, o grande professor, chegou em casa e achou o diário do pai, o diário, assim, onde ele organizava a agenda, onde ele organizava os estudos, o pai dele organizava os estudos dele mesmo, né, enfim. E ele viu ali, caramba, então é isso que meu pai fazia. Tipo, todos os dias, o que ele fazia? Ele tinha organizado para a semana seguinte. Todos os dias, cada dia, ele ia pegar trechos da literatura pianística, tipo, trechos onde tem um monte de terça, por exemplo, onde só tem terça. Então ele pegava um monte de peça onde só tinha terça, pequenos trechinhos onde só tinha terça, e naquele dia ele estudava, dedicava um tempo estudando apenas terça. No outro dia, oitava. Então ele pegava, tipo, pedaços à La Campanella, coisas do Liszt, peças de Beethoven, sonata de Beethoven, onde tem oitava, tudo. Ele separava trechinhos, compassos ali e estudava mesmo aqueles trechinhos. Esse era o exercício de desenvolvimento técnico dele. Então o que que acontecia? Isso com mais de 80 anos ele fazia isso. Ele ainda fazia isso, tá? Então, isso daí tipo a nossa higiene pessoal, né? Que a gente tem que escovar os dentes todos os dias, a gente tem que tomar banho todos os dias. Espero, né, que todo mundo faça isso. Então, assim, a gente tem a nossa higiene pessoal. Essa é a higiene do pianista. Você entende? Todos os dias fazer um exercício de desenvolvimento técnico mesmo. Cara, você aprende isso aí, por exemplo, você aprende a fazer oitava, você aprende a fazer terça, você não vai ter mais problema quando você pega uma sonata de Beethoven, né, aquela em dó maior lá no começo, eu não quero falar o opus aqui porque eu posso me enganar, eu acho que é o opus 2, enfim, acho. Enfim, aquela de tercinha, que tem aquelas tercinhas no começo, caramba, você sabe fazer terça, você vai pegar aquilo ali, você vai se preocupar com a música e não com a técnica que tá ali, você entende? Então, assim, quando você pega uma peça, aquilo dali já tem que estar resolvido, ao menos que você já seja um grandíssimo pianista, que é o caso de pouquíssimos daqui, pelo menos, né? Ao menos que você já seja. Eu faço isso até hoje, tá? Então, assim, ao menos que você já seja um grandíssimo pianista, não acredito que não seja o caso de ninguém que vai escutar isso daqui. Isso tem que ser feito todos os dias, todos os dias. Então, primeiro pilar, esquentar os dedos, lembra? Botar a mão para circular ali, sangue para circular, alongamento e exercício de desenvolvimento técnico, tá? Aí entram justamente a coisa que me fez fazer essa live daqui, desenvolvimento técnico, entra as escalas também. Que eu peço para os alunos fazerem escalas e eles não fazem, caramba, cara, eu vou começar a ser chato com vocês. Pelo amor de Deus. Enfim, escalas todos os dias, todos os dias, todos os dias, tá? Beleza. E só então a terceira parte do dia que você vai fazer, que é o teu repertório. Só então, tá bom? Então assim, por exemplo, uma dança clássica, né? Você entra, eu não sei se vocês já entraram aqui numa sala onde o pessoal numa sala de balé, né? Onde eles estão preparando um espetáculo, por exemplo. Uma aula de balé onde eles são ali, só profissionais ali, e eles vão preparar um espetáculo. É sempre a mesma coisa. Quando você entra no comecinho do ensaio, tá todo mundo ali no chão, fazendo alongamento, sabe? As mulheres com a cabeça, com o pé passando assim por trás. Tá todo mundo ali fazendo esses alongamentos, um ajudando o outro, sabe? Tá todo mundo assim, no chão fazendo isso. Segunda etapa, todo mundo faz o quê? Vai pra barra, fazer os diversos exercícios que eles têm para fazer ali na barra, na barra. Então, assim, primeiro os alongamentos, depois vai para a barra, fica sei lá quanto tempo na barra, só então eles começam a preparar o espetáculo, né? Então, é a mesma coisa pra gente, a mesma coisa pra gente, tá? Essas três etapas. Esquentar, né, os dedos, alongar, esquentar os dedos, exercício de desenvolvimento técnico e só então o repertório,
tá? Aí, ok, como fazer isso então? Né? No dia, assim, quanto tempo eu devo dedicar por dia para cada uma dessas etapas? Aí depende muito do momento que você tá, do objetivo que você tem. Então, eu separei aqui, botei dois exemplos breves aqui de, de objetivos diferentes. Por exemplo, você pode esquentar os dedos por 10 minutinhos, que é o que eu faço. 10 minutos você esquenta os dedos, 30 minutos você faz o teu exercício técnico. Olha só, 10 minutos apenas. São 10 minutos que mudam tudo, tá? 10 minutos, esquenta o dedo, Hanon, com qualquer coisa assim. 30 minutos, algum exercício técnico, algum estudo, alguma coisa de desenvolvimento técnico. E 5 horas o teu repertório, por exemplo, se você estiver preparando um concerto, que é o meu caso, se você estiver preparando um concurso, alguma coisa assim, tá? Então, 10 minutos, 30 minutos, 5 horas. Ou, por exemplo, você pode passar, sei lá, 30 minutos esquentando os dedos, fazendo exercícios mesmo para esquentar mesmo, sabe? Para, né, sentir a mão ali fervendo, sabe? 30 minutos você passa nisso, 3 horas você passa em algum estudo de desenvolvimento técnico, durante 3 horas, e 30 minutos você estuda o repertório. Depende muito do teu objetivo. Então não tem uma regra realmente. Você tem que ver o momento que você está agora. Mas sem um desses três pilares, você não vai progredir. Não vai progredir. Você vai ficar parado, você vai cair. Você não vai progredir do jeito que você quer, do jeito que você sonha. E vai ficar frustrado depois, tá? Então assim, lembra, toma essa iniciativa. Sem essa iniciativa de estudo diário, você não vai conseguir. E ok, com essa iniciativa, instala esses três pilares, tá bom? Então, depois eu faço uma outra live aleatória mesmo, como eu fiz essa daqui, meio surpresa, assim, desenvolvendo um pouquinho melhor o... Ok, dentro do repertório, então, a gente ainda pode dividir, né, subdividir o repertório para fazer um progresso ainda mais sólido, mas depois eu falo disso daqui. Vai dormir, meu amigo? Quem que é? Caraca! Peraí, é você que morava lá na Suíça, cara? Que namorava a Marie? Eu tô vendo a tua fotinha aqui, não tô te... Pô, obrigado, cara. Que surpresa, cara, eu te ver aqui. Enfim, é isso aí, pessoal. Eu só queria, assim, desabafar com meus alunos. Caraca, mano, faz escala, caralho. Beleza, e é isso aí. Eu vou mandar essa live, vou deixar gravado aqui por um tempinho e vou mandar também depois pros meus alunos. Cara, mano, vou te escrever em privado, cara. Eu tava pensando em você esses dias. Cara, que loucura te ver aqui, cara. Que bom te ver aqui. Eu vou te escrever em privado. Enfim, pessoal, é isso aí. Eu só queria falar isso aqui. Lembra, pensa nisso, pelo amor de Deus, cara. Leva isso aqui a sério, tá bom? Isso é muito. Esse é o básico, o pilar, é o básico de tudo, assim. Sem isso não dá pra avançar, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um beijo aí pra todos. Fiquem com Deus e enfim, eu prometi voltar com as lives depois do meu concerto na Suíça, tá? Então, assim, eu talvez faça antes, mas certamente depois a gente volta de forma mais regular. Falou, pessoal. É isso aí. Valeu. Eu tô morando em Portugal, meu cara. Eu vou te escrever. Pera aí.